Olá, aqui é a Lulu. E antes de falar sobre o filme Cinderela Pop, eu queria contar um pouquinho sobre a autora brasileira Paula Pimenta. A Paula é uma das autoras mais conhecidas aqui no nosso país. Inclusive, algumas obras dela já foram traduzidas em outros idiomas, como inglês e espanhol. Além de que ela também é amada por pessoas de todas as idades, inclusive eu. Gosto bastante dela. Vou contar pra vocês que o jeitinho dela escrever é tão fluido e delicioso que você se envolve com a história. Você quer saber o que acontece, não consegue parar de ler. Uma delícia, tipo uma Rowling brasileira. Uma escrita muito boa mesmo. E o mergulho nessas páginas, em especial pro público feminino, ele é muito certo. Ela trata de assuntos como sonhos, crescimento, superação, conquistas, desafios. É uma fácil identificação do público feminino, com certeza. Especialmente para quem tem, assim, aquele ar mais sonhador, imaginativo, assim... Claro, sem fugir da realidade. E que fique bem claro que eu não estou excluindo o público masculino. Muito pelo contrário. Eu arrisco seguramente a dizer que os livros da Paula podem ajudar muito o público feminino a entender sobre as mulheres. E eu digo assim, não é só as mulheres namoradas, companheiras. Eu digo como mães, como irmãs, como amigas, como colegas. É uma lição. Eu realmente recomendo. Leiam, meninos, também. É legal comentar que a Paula toma como base para escrever muito da própria vida dela, das próprias experiências, das próprias vivências. Então, isso torna a realidade muito mais próxima do leitor e essa conexão acaba sendo muito mais forte também. Agora, deixa eu contar como é que eu conheci as obras da Paula. Em um rolê aleatório pela livraria, quem me conhece sabe que eu adoro dar uma voltinha na livraria, ficar vendo os livros e cheirando aquele cheirinho de livro novo. Nessa voltinha eu me deparei com uma coleção que me chamou muita atenção. E eu digo isso como designer, que trabalha fazendo capa de livro todos os dias, e como cinéfila, por conta do quê? Porque eu vi a coleção fazendo meu filme e todos os elementos ali que estavam presentes naquelas capas, nos projetos gráficos, são coisas que me interessavam, como cinema e coisas que eu quero realizar na minha vida, me chamou a atenção. Aí o que eu fiz? Eu li um pouquinho basicamente do que se tratava a história e levei os 2 volumes de uma vez só, pra ler em casa. Que deu que eu fiquei viciada e que quando eu terminei o segundo, eu tava desesperada que eu não tinha os outros livros. E aí virou um caminho sem volta. Eu virei fã da autora, virei fã das capas, do projeto gráfico, dos personagens, da história, eu queria ler tudo. E aos poucos eu fui conhecendo as outras coleções dela, como o Minha Vida Fora de Série, os livros das princesas, e aí que nós chegamos em Cinderela Pop. É legal comentar que além de eu ter ficado viciada nas obras da Paula, eu fiz questão de visitar e de prestigiar todos os lançamentos que ela fazia aqui em Curitiba. Eu consegui em 3 e um deles justamente foi num desses livros da coleção das princesas. Eu posso dizer uma coisa, a Paula é um doce, ela é um amor, assim, é como os personagens que ela escreve, um docinho de pessoa, uma pessoa cor-de-rosa, como ela mesma diz que ela é, uma autora de livros cor-de-rosa. Minha vida sempre foi um conto de fadas. Vamos lá! Cinderela Pop faz parte da coleção das princesas, como eu já comentei, que são livros inspirados especificamente nas versões das princesas da Disney. Só que, claro, transportadas aqui para o nosso mundo real, para nossa realidade, sem tanta magia, umas coisas mais palpáveis. E no caso da Cinderela é o seguinte, é Cinderela por conta da personagem e Pop por conta da música, porque é uma personagem que quer ser DJ. Uma história que vai muito além de um sapatinho perdido, também trata de relacionamento com os pais e perda da liberdade, além de falta de valorização de coisas que quando são abundantes a gente nem dá muito valor. Gente, vocês achavam que era um livrinho raso, uma historinha simples? Que nada, tem coisas que a gente pode refletir e muito. Nos apresenta uma Cinderela muito diferente do que estamos acostumados a ver. Ela é uma Cinderela mais moderna, cheia de atitude, ela toma a frente, inclusive, de várias situações que as Cinderelas e princesas do passado, não iam ter cacife pra tomar frente não, hein? Logo, essa história é contada diferente. Ela começa de uma forma, assim, bem conto de fadas. Ela vive bem com os pais, vive bem com a família, eles estão no meio de uma celebração e o que acontece? Já no início, nos primeiros capítulos e episódios e momentos e minutos, o pai César é pego de uma traição e armação da secretária Patrícia. Com a queda da família de sobrenome Dorella, a Cíntia é obrigada a morar com a tia, que é quase uma fada madrinha. O pai fica na casa maravilhosa dos sonhos, vivendo com a madrasta, que ainda levou as 2 filhas para ocupar o lugar da Cíntia, e a mãe dela vai para o Japão para fazer um trabalho de arqueologia do outro lado do mundo.
Bom, de uma hora para outra, a personagem precisa lidar com o relacionamento à distância com a mãe, o não relacionamento com o pai, que acabou não sendo um pai muito presente. Bom, no começo ele já não foi, né? Então. E as tretas com a madrasta e as meias irmãs. Imagina só, né? O psicológico da adolescente vai pro espaço. Bom, abalada com toda essa situação, a protagonista precisa aprender a lidar com tudo isso e achar um jeito de descontar essas frustrações. A gente percebe uma transição do psicológico dela até na hora de vestir. No caso, ela antes era toda menininha, docinha, fofinha, vestidinhos, ela passa a usar cores escuras, roupas mais despojadas, ela passa a ter um semblante também um pouco mais fechado. Mas de qualquer forma, a vida continua, ela precisa achar algo para se distrair. E o que acontece? Ela aprende mixagem de som e começa a fazer uns freelas nas festinhas aí como DJ. E ela continua fazendo esses trabalhos como DJ até que em um determinado momento, o que acontece? Ela é contratada para uma festa que é das meias irmãs dela. Como é que ela vai lidar com isso? Dessa forma, ela bola um disfarce para poder fazer o seu trabalho e, ao mesmo tempo, outra pessoa contratada, que é o cantor Fred Prince, que é o ídolo adolescente ali na história, ele precisa também andar disfarçado enquanto ele quer dar uma voltinha na festa sem ser reconhecido e tudo mais. Aí ele escuta que a Cynthia fez uma mixagem diferente de uma música dele. Ele fica curioso e pensa, vou conversar com ela. Ok, eles começam a conversar, meio que assim, de uma forma meio bem despretensiosa, e aí que eles percebem uma afinidade muito grande, assim, de ideias, semelhanças, de gostos e tudo mais, mesmo sem saber quem é quem e sem ao menos olharem no rosto, porque eles estavam mascarados, eles estavam disfarçados. Falando um pouco de outros assuntos que também estão presentes na história, a gente vê a questão da diferença de beleza exterior, beleza interior, trapaça, e o famoso dar aquele jeitinho brasileiro, mas da pior forma possível. Eu não vou contar aqui para não dar spoiler, mas eu fiquei com vergonha da personagem ao ver o que ela estava tramando. Ok, mas vamos falar um pouco de outra coisa muito importante na história, o relacionamento da Cynthia com a mãe, que mesmo à distância, um viva pra internet aí, conectando as pessoas do mundo, deixando a distância um pouquinho menos dolorida, apesar de que é um pouco difícil, né? Imagina sua mãe trabalhando do outro lado do mundo e ela aqui tendo que viver com todas essas tretas do universo. Mas enfim, essa relação mesmo à distância, ela é muito importante. Mas é claro que quando a mãe chega pessoalmente para dar aquele amor para ela, aquela energia, aquela sintonia de mãe e filha e aqueles conselhos assim pontuais que só a mãe nos dá, é que os insights e a força interior da personagem realmente começam a surgir e a reviravolta acontece. A mãe alega muito para a filha que não acredita mais no amor, em relacionamento, em felicidade, em mais nada. Ela fala bem sério assim, dizendo que não é porque o casamento dela, da mãe no caso, com o pai, não deu certo, não quer dizer que o amor não exista e que as pessoas não podem ser felizes juntas. E outra mensagem muito importante que a gente percebe é que às vezes a gente se depara com a oportunidade de fazer algo diferente, de conhecer algo diferente, de fazer coisas novas ou de ter a chance de mudar algo e a gente não se dá a chance, porque simplesmente estamos muito fechados. Dá uma chance para a felicidade. E agora um bônus, a Paula, além de escritora, ela também é compositora e ela escreveu uma música que está presente na última página do livro e essa música já foi gravada, já está na internet, no site da editora e tudo mais, mas no filme ela tá cantada na voz do Fred Prince. E para fechar, o cinema brasileiro ele pode não ter tanto destaque mundialmente e até mesmo aqui no nosso país. De qualquer forma, independente da complexidade da história ou o público-alvo que é mais jovem, adolescente, esse filme é sim um marco no cinema brasileiro por conta de ser um filme da Paula, porque a fanbase dela aqui no país é muito forte. Lota, é uma multidão, tem que distribuir senha limitada, porque senão ela não dá conta. A fanbase dela realmente é muito grande. E ela tem um tom de escrita que realmente vale a pena tomar conta e valorizar a autora que é aqui do nosso país. E se você quer saber como acaba essa história, não perca! Cinderela Pop. Filme de classificação de 3 cookies de 5. Se você quiser esse cookie com mais fermento, você já sabe. Entre em serialcookies.com.br que tem a minha análise completinha, inclusive com comparações do livro e do filme, citações e tudo mais. Vocês vão ver e vão curtir bastante. Claro, não esqueçam de, além de curtir lá,
a leitura, curtir esse vídeo, compartilhar, contar pros amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho, aquela coisa que a gente fala em todo final de vídeo. E deixar aqui nos comentários também o que vocês acharam do filme. Eu digo pra vocês não subestimarem, justamente por, como eu comentei, não ser uma produção brasileira. Vamos dar esse apoio pro nosso país, afinal de contas, a gente é daqui. Vamos dar esse apoio pra Paula. Até o próximo vídeo, um beijos e tchau!